eu sou a Laís e eu dou as aulas de cinema aqui do Laboratório Despertar. Hoje a gente vai falar do conceito de transparência no cinema, também vamos falar sobre cena, plano e enquadramento e algumas pequenas dicas para auxiliar na hora de filmar com o celular. Vamos começar então com a transparência. Na aula passada a gente falou sobre o conceito de opacidade, então se você entendeu, basicamente é só inverter tudo. A transparência é o oposto da opacidade. Na transparência, os artifícios que a gente utiliza para fazer o filme, eles não se revelam na imagem. É como se a imagem, as cenas, a história ficasse muito mais em evidência do que a forma que ela foi filmada. Óbvio que a forma é super importante, é uma série de decisões que os realizadores tomam, escolhem que câmera vai filmar, como vai captar o áudio, como será a edição, que enquadramentos serão utilizados para fazer esse filme, uma série de decisões que a gente toma, mas que quando a gente assiste o filme, não se revela. A gente embarca completamente naquela história, a gente compra aquilo como real, mesmo se tratando de filmes absurdos, de ficção científica, de filme de super-herói. No tempo que o filme dura, a gente embarca completamente na história, como se aquilo fosse o real. Enfim, então, para resumir, os artifícios não se revelam, ainda que haja muito pensamento por trás de como fazer esse tipo de filme, justamente para que a gente embarque totalmente nessa história. Podemos trazer isso mais para cá, vamos sair dessa questão dos super-heróis que eu falei anteriormente, vamos botar os pés no chão e falar de filmar o cotidiano. Dá para ter transparência filmando o cotidiano? Completamente. Para falar sobre isso, eu queria apresentar o canal da Lizik. É um canal aqui do YouTube, mas que tem um caráter cinematográfico espetacular, tem todo um primor para fazer as imagens. A Lizik, eu não sei se é assim que se pronuncia, é uma mulher chinesa, ela mora no interior e ela filma o cotidiano dela. E ela filma isso de uma maneira que a gente embarca completamente. A gente assiste aquele filme e a gente começa a ficar encantado com as imagens, com o jeito que tudo é feito. E a gente nem para pensar como ela filmou, que câmera ela usou, nada disso, assim. Então, ela mora num lugar super tranquilo e ela colhe as coisas da natureza, ela cozinha, ela faz tingimentos naturais em tecidos, ela faz uma série de coisas super demoradas e as imagens são super demoradas também. Então, segura bem num plano, mostra a paisagem, a gente fica naquele plano da paisagem, mostra ela colhendo frutas, a gente fica naquele plano, ela cozinhando, então tem toda uma demora no olhar daquilo que está sendo mostrado e a gente embarca completamente, assim. Tem uma paz que aquele lugar transmite, uma paz nas ações que ela faz e essa tranquilidade chega até nós pelas imagens, elas são potencializadas pelas imagens. Já entra muito no que a gente vai fazer hoje aqui. O exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer ele em 2 etapas, mas vai ser em cima de um movimento que a gente realiza todo dia no nosso cotidiano. Então eu quero que a gente pense: qual é o meu momento preferido do dia? Qual é o meu momento do dia que se repete todos os dias? Um momento ritualístico. Se eu fosse escolher o meu, por exemplo, seria quando eu faço café no fim da tarde. Uma coisa que eu faço todos os dias da mesma maneira. E por que eu tô falando pra gente escolher um momento ritualístico, um momento que aconteça sempre da mesma maneira, sempre no mesmo horário? Porque a gente já sabe como o nosso corpo se comporta durante essa ação, a gente já sabe como a luz se comporta, a gente já sabe como é o espaço. Tudo isso vai facilitar muito pra gente escolher o jeito de filmar. Lembrando que é o conceito da transparência, então a gente vai fazer de uma forma que os artifícios não se revelem, que a gente tá filmando com o celular, mas quem assistir não vai saber se foi feito com o celular, se foi feito com uma câmera, que equipamento a gente escolheu para filmar. Então a gente vai pensar nisso na hora que a gente for filmar esse nosso momento ritualístico. E por que em 2 etapas? Porque a gente vai fazer em 2 dias. O primeiro dia a gente vai filmar essa cena em plano sequência, ou seja, não vai ter cortes. A gente vai fazer no tempo de ligar
e de desligar a câmera. A gente vai escolher um enquadramento, um modo da gente mostrar essa cena. A câmera vai ficar num único lugar, estática, e a gente vai filmar a cena inteira, parar de filmar. E aí a gente vai assistir e ver que sensações que a gente tem assistindo. No caso da minha cena, se eu fosse filmar eu fazendo café, eu sinto muita tranquilidade fazendo, é um momento que eu me reconecto comigo e que me acalma. Então, eu ia assistir essa imagem e eu ia ver, essa sensação que eu tenho nesse meu momento, chegou até mim, atrás da imagem também? Independente se chegou ou se não chegou. Se não chegou, como eu faço para ela chegar? E se chegou, como eu posso potencializar? É mostrando mais detalhes daquilo, mostrando mais de perto, de repente, no meu caso, mostrando a água em contato com o pó? O que pode trazer a sensação que a gente tem nesse momento que a gente escolheu filmar? E aí vem a segunda etapa, que a gente vai fazer no dia seguinte, que é filmar essa cena em 3 planos e 3 enquadramentos. Para isso, vamos conversar agora, vamos entender então o que é cena, plano e enquadramento. Eu vou trazer de novo um exemplo do canal da Lizik, falando de uma cena de um vídeo dela. Tem uma cena que é ela colhendo laranjas numa árvore, ali na floresta, no quintal dela. Então, o que é a cena? A cena é uma ação que acontece dentro do filme. No caso desse vídeo, a cena é a Lizik colhendo laranjas. Dentro dessa cena eu posso ter diversos planos. O que é um plano? É tudo que acontece entre um corte e outro. Então eu tenho a cena, ela colhendo as laranjas. E dentro dessa cena eu tenho um plano dela passando por essa paisagem. Corta. Só os pés dela pisando na terra. Corta. As mãos dela pegando a laranja. Corta. Ela colocando as laranjas dentro do cesto. Corta. Então a gente tem uma cena e vários planos dentro dessa cena. E aí começa a ficar interessante, porque a palavra plano pode ser usada também, pode não, ela é usada também para falar de enquadramento. Então a gente tem o plano geral, plano aberto, que é um plano onde a gente vê o cenário inteiro, o personagem inteiro em pé, dos pés à cabeça, a gente tem tudo. E quando eu falo cenário e personagem, não estou querendo dizer só em filmes de ficção, em histórias inventadas. É importante frisar isso. Cenário e personagem são termos que a gente também usa para falar de filmes que tratam com coisas da ordem do real. Então, cenário é onde acontece a cena. Personagem é a pessoa que está em cena. A gente usa isso para falar de documentários também. Mas voltando, o plano geral é onde mostra todo o cenário e o personagem inserido nele de corpo inteiro. O plano médio é quando a gente filma a pessoa da cintura para cima. O primeiro plano é quando a gente filma mais de perto, né? Então, no caso de pessoas, geralmente daqui para cima, a pessoa vai ocupar o quadro inteiro. Então, a gente vai ter a imagem da pessoa ocupando quase que a tela inteira e um pouco do cenário atrás. E o plano detalhe, que como o próprio nome já diz, é um detalhe de algo que está em cena. Pode ser um objeto filmado bem de perto, ou os olhos, a boca, alguma parte do corpo do nosso personagem filmado bem de perto. Então, recapitulando o que a gente vai fazer hoje, a gente vai filmar uma cena do nosso cotidiano em 2 dias. No primeiro dia, a gente vai fazer um plano sequência dessa cena. A cena inteira vai acontecer entre eu ligar e desligar a câmera. No dia seguinte, a gente vai assistir o que a gente filmou e pensar que planos, que enquadramentos que podem potencializar essas sensações. E a gente vai filmar essa cena em 3 planos e 3 enquadramentos. E agora, então, vamos falar algumas dicas pra gente filmar essa cena com o nosso celular. Então, eu vou falar aqui uma série de obviedades, na verdade, mas que a gente esquece, né? Por ser tão óbvio, vocês vão falar, isso é óbvio, mas por ser tão óbvio, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então, hoje a gente vai filmar com o celular na horizontal, aproximando ele de uma imagem de cinema, para quando a gente passar pro computador ou pro YouTube, alguma coisa do tipo, não ficar com aquelas barras pretas do lado. A gente vai lembrar de estar com o celular no modo avião, para não entrar sons de notificação, para não acontecer de alguém ligar pra gente no meio da gravação e a imagem desligar, cortar no meio. A gente vai lembrar de estar com a bateria 100% carregada,
para não desligar no meio. A gente vai lembrar de deixar o nosso celular o mais pelado possível, então subir os arquivos em nuvem, formatar o celular, para também não acontecer do armazenamento ficar cheio e parar o nosso vídeo no meio. E também porque às vezes quando o celular tá lotado, você vai filmar, o som acaba não sincronizando muito com a imagem. Hoje a gente vai fazer com a câmera estática, a gente não vai conseguir fazer com a câmera na mão, porque nós vamos filmar nós mesmos, né? Então eu aconselho, nesse primeiro momento, fazer com a câmera frontal pra gente ter um maior controle de ver o que a câmera tá vendo. Nesse primeiro momento vai ficar mais fácil do que a gente usar a câmera traseira. Então a gente vai apoiar o celular em algum lugar. Então eu vou escolher onde que vai ser minha cena, e de repente eu apoio ele numa parede, apoio ele na janela, apoio ele em alguns livros, em algum objeto. Vou vendo o que fica melhor eu apoiar. Também, quem quiser fazer filmes, investir mais nisso, um investimento que eu aconselho é comprar um tripé e um suportezinho para celular que encaixa no tripé. São coisas que pode comprar usado por um valor mais barato, ou enfim. Também tem tripé para celular, que ele é mais baixinho, mas você pode colocar em cima de mesa, em cima das coisas. Geralmente custa uns R$20, mas dá para encontrar no Shopping Trem. Tem muitos vendedores que vendem no trem por uns R$10. Se a gente fosse fazer câmera na mão, não é o caso de hoje, mas já vou deixar a dica, segurar com firmeza e não deixar as mãos longe do corpo. Apoiar as mãos perto do corpo e segurar o celular com firmeza. É isso, a gente se vê na próxima aula com outras experimentações.